Últimas horas, até porque o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados não levou adiante, né? Negou, assim, digamos, o andamento do processo contra Eduardo Bolsonaro e as questões do mandato. O que é que Eduardo Bolsonaro tem de tempero nessa história toda do presidente da República? Então, Elisa, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele surge ali como aquela peça que comandou toda aquela ofensiva nos Estados Unidos e agora está dando com a cara no chão, né? Pelo menos esse é o entendimento das figuras ali mais próximas do presidente Lula. Então, quando a gente observa essa escalada do presidente Lula, digamos assim, em relação à corrida de 2026, fica evidente que ele quer aproveitar, inclusive, a fragilidade de Eduardo num momento em que Donald Trump se aproxima do presidente petista. E o resultado disso para o deputado federal é um esvaziamento da sua pauta em solo americano e de todo o movimento que ele capitaneou nos últimos meses. Conversando ali com algumas pessoas próximas de Eduardo Bolsonaro, eu ouvi a seguinte avaliação, que ele está num momento extremamente delicado, ele vai ter muita dificuldade de retornar ao Brasil e o clima de isolamento está muito grande no círculo próximo a ele, mas ele segue ali num discurso extremamente resiliente em relação à ideia de ter o sobrenome Bolsonaro na urna em 2026. E quando eu falo sobrenome Bolsonaro, o que eu entendi é que eles excluem dessa conta Michele, tá? Eduardo Bolsonaro falou especificamente que acha que o candidato, se não é ele, tem que ser o seu irmão Flávio. E reza a lenda ali, pelo menos está correndo nos bastidores, que existe um atrito constante, até crescente, entre os filhos e a ex-primeira-dama. Tem muito de disse-que-disse no corredor? Tem, claro, mas a gente sabe também que Michele Bolsonaro é tida, até no campo governista, como uma adversária potencial para as eleições do ano que vem, sim. Poderia ser a pessoa a encabeçar uma chapa do bolsonarismo, com boas chances de ter resultados significativos nas urnas, por enquanto demonstrando mais potencial nas pesquisas, inclusive que Eduardo Bolsonaro. Sem as fragilidades desse movimento que ele fez nos Estados Unidos. E sem fator rejeição. Agora, né? eu chamaria a atenção, dentro de todas essas conversas que eu tive, Elisa, para o caso de Flávio Bolsonaro. A gente tem que perceber que Flávio Bolsonaro está dando mais entrevistas, está aparecendo mais, está, de certa forma, tendo um protagonismo maior. E ele é um quadro que, eventualmente, se o bolsonarismo raiz decidir ter um candidato à presidência, não poderia ser considerado carta fora do baralho, embora o nome dele não costume ser ventilado como primeira opção. Porque, afinal de contas, ele é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem o sobrenome Bolsonaro, ele não está nos Estados Unidos e não é alvo de investigações como Eduardo Bolsonaro, que eventualmente poderia até acabar preso ou alvo de uma prisão preventiva se viesse para cá. Então, existem certas condições que o colocam aí, de certa forma, nesse páreo. Agora, a gente não pode esquecer, tudo isso desconsiderando toda a articulação que a gente tem em parte da direita e do centro em torno de Tarcísio de Freitas, que é uma articulação fortíssima. Tarcísio nisso tudo? O que mostra que, mais uma vez, é que se depender de Eduardo Bolsonaro, pelo menos é esse movimento que a gente observa, não tem projeto Tarcísio, né? Eles seguem naquela divisão. A dúvida é quem vai conseguir unir essas forças políticas dentro do bolsonarismo para que a direita caminhe em conjunto nas eleições do ano que vem, que é o cenário tido por muitos dos líderes desse campo político como aquele que daria a um candidato maiores chances de enfrentar o presidente Lula, ainda mais com o presidente num bom momento, né, Elisa?